Algumas pessoas acreditam que essa seja a mortalha de Jesus. Uma impressão forensicamente precisa da crucificação, contendo a imagem de Cristo marcada com seu sangue. A única conclusão a que eu chego é que isso é real. Outros têm certeza que não. O sudário de Turim é o trabalho de um forjador confesso. Ponto. Seria o sudário real ou falso? Nem mesmo a ciência moderna parece ter a resposta definitiva. Ou é a mentira mais notável de todos os tempos, ou algo muito incrível aconteceu há 2000 anos. Se é uma falsificação, como ela foi feita? Mas se for mesmo o manto que cobriu o corpo de Jesus, será que o sudário confirma a fé ou a derruba? Verdade ou mito? O sudário de Turim. Ele é uma das relíquias mais preciosas do cristianismo. Um pedaço de linho com 4 metros e 36 centímetros de comprimento e 1 metro e 10 centímetros de largura. Não é algo bonito de se ver. Ele foi marcado, queimado, manchado e remendado. O que o torna incomum, porém, é a imagem em sua superfície. Uma sombra tão fraca que parece desaparecer quando se chega muito próximo. Mas, olhando-se de uma certa distância, é possível visualizar a silhueta fantasmagórica de um homem, visto tanto de frente quanto de costas. Um homem que parece ter sido açoitado, transpassado por uma lança e crucificado. Nos últimos 150 anos, o tecido tem sido guardado dentro da Catedral de São João Batista, na cidade italiana de Turim, de onde provém seu nome, o sudário de Turim. Mas o que é exatamente o sudário de Turim permanece objeto de um debate infinito e apaixonado. Seria ele o verdadeiro manto que cobriu o corpo de Jesus ou uma farsa? Todo cientista responsável e legítimo que sabe alguma coisa sobre o sudário aceita-o como uma representação artística feita durante o século XIV. É apenas um desses trabalhos de arte que a gente encontra feitos na Idade Média, Renascença, qualquer coisa assim. A primeira vez em que se ouviu falar do sudário foi em meados do século XIV, quando ele apareceu em uma capela na cidade francesa de Lirey. Se alguém sabia de onde ele tinha vindo, não disse nada. A lei canônica exigia que as novas igrejas, em algum ponto de sua história, tivessem algum tipo de relíquia. Então, vemos igrejas inteiras sendo construídas só para guardar uma coroa de espinhos ou um santo sudário. Como a cruz e a coroa de espinhos, o sudário de Jesus era um artefato familiar aos cristãos medievais. Todos os 4 evangelhos o mencionam. A Bíblia nos conta que após a crucificação, Jesus foi levado para uma sepultura próxima do local da crucificação, onde foi preparado para ser enterrado. A história nos conta que isso foi feito segundo o costume judeu. Mas a Bíblia não diz que costume era esse. Exceto que Jesus foi coberto com um pedaço de linho. A Bíblia também diz que grandes quantidades de babosa e mirra foram trazidas para ungir o corpo. Então, 2 dias após a crucificação, deu-se o evento que iniciaria uma nova religião. Os cristãos acreditam que na manhã de domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos, embora os evangelhos nunca tenham dito isso explicitamente. Eles apenas nos dizem que a sepultura foi encontrada vazia, exceto por 1 ou mais pedaços de linho.
Seria possível que a ressurreição, de alguma forma, tenha produzido a imagem impressa no sudário? A maioria dos que acreditam que o sudário é autêntico acham que a resposta é sim. A resposta mais simples é geralmente a resposta correta. E nesse caso, francamente, a resposta mais simples é que esse tecido envolveu o corpo de um homem e é um resultado desse evento. Mas se o sudário de Turim for mesmo o tecido que envolveu o corpo de Cristo, ele deve ter ficado enterrado durante os 13 séculos seguintes. Porque a próxima vez que se ouviu falar dele foi quando ele apareceu nas mãos de um cavaleiro cruzado francês que acabara de retornar da Cidade Santa. Sua família mais tarde doaria o sudário para uma igreja em Lirei, e sua fama começou ali. Centenas de peregrinos foram a Lirei para ver a misteriosa imagem e ficaram assombrados. O sudário acabou se tornando tão popular que teve que sair em uma jornada. Em cada lugar em que parava, padres locais o erguiam em frente a multidões que o reverenciavam. Artistas medievais que viram o sudário tentaram copiá-lo, mas com pouquíssimo sucesso. Mas nem todos naquela época estavam convencidos de que o sudário era genuíno. Até mesmo um bispo local estava cético, segundo o que está escrito em algo chamado Memorando d'Arcy. O relatório do bispo para o Papa Clemente, datado de 1389, diz que seu predecessor encontrou o artista que tinha pintado o sudário, que o farsante havia sido encontrado e que havia confessado. Mas esse incidente na história do sudário pode ter facilmente sido uma simples questão de inveja eclesiástica. Parece ser o caso de um bispo que se deparou com essa extraordinária relíquia e disse: isso não pode ser autêntico. Somente os mais altos príncipes teriam possuído algo assim. Então, isso tem que ser uma farsa. Em todo caso, foi onde a questão terminou. O nome do farsante nunca foi revelado e não houve explicações sobre como ele conseguiu resultados tão impressionantes. Isso é uma pena, pois até hoje ninguém pode dizer com certeza como esse farsante fez isso. Embora haja muitas teorias. Dependendo com que cético conversarmos, a resposta que ouviremos é que o farsante conseguiu seus resultados ou pintando sobre o linho ou pintando sobre vidro. Ele deve ter usado um tipo de estátua bem fina e achatada, chamada baixo relevo. É possível até que ele tenha usado um cadáver. Algumas teorias sugeriram até que tal precisão forense só poderia ter sido obtida com o uso de um corpo vivo. Alguns pesquisadores sugeriram que o sudário poderia ser uma fotografia medieval. Talvez uma das experiências de menor publicidade de Leonardo da Vinci. O que nos leva a uma das muitas qualidades incomuns do sudário. Algo acontece quando ele é fotografado. A primeira pessoa a notar esse fenômeno foi um advogado italiano chamado Secundo Pia, que foi escolhido para tirar as primeiras fotografias do sudário em 1898. À medida que suas fotos surgiram do banho de negativo, ele viu a imagem com as partes claras e escuras ao reverso. Parecia ser uma fotografia feita a partir de um negativo, que nesse caso era o próprio sudário. Mas os céticos não estão convencidos. Isso não é o negativo de uma fotografia? Não é um negativo perfeito, a menos que Jesus fosse albino, com cabelos brancos, barba branca e bigode branco. Parece um homem de cabelos brancos e de barba branca também. Um idoso. Bom, Jesus era albino? Ele era um idoso de barba branca? Não. Na imagem melhorada, os que acreditam no sudário veem traços de sinais indicadores. Um ferimento sob um dos olhos. Marcas em forma de halteres nas costas e nas pernas.
Fluxos de sangue nos antebraços e na parte inferior das costas. Uma mancha de sangue no pulso. Então, 34 anos depois, mais fotos foram feitas durante a exibição pública do sudário em 1931. Mas o sudário só foi submetido ao teste máximo após 1978. Ele foi submetido a um exame feito por 24 dos melhores pesquisadores americanos, com todos os seus equipamentos modernos. Eles se autodenominaram Projeto de Pesquisa sobre o Sudário de Turim, ou PSST. O sudário ficaria com eles durante 5 dias para que eles pudessem tirar as medidas e fazer seus testes. Sua tarefa seria descobrir como a imagem foi formada. Nat Geo. A equipe do PSST se reuniu em Turim em outubro de 1978. Barry Schwartz era o fotógrafo oficial do grupo. Quando me convidaram para fazer parte da equipe, minha primeira resposta foi: mas eu sou judeu. E sendo judeu, eu pensei, bom, essa deve ser mais uma daquelas coisas na qual eu realmente não estou interessado. O primeiro encontro de Schwartz com o sudário não foi o que ele esperava. O tecido era flexível, macio, então acho que houve uma surpresa inicial. Nossa, está em melhor estado do que esperávamos. Em seguida veio a questão da imagem propriamente dita. Francamente, eu estava esperando ver as marcas dos pincéis e ir para casa. Mas levei 2 minutos para perceber que o que quer que aquilo fosse, não havia tinta nele. Fora a imagem, as marcas mais óbvias no sudário eram uma série de queimaduras e remendos, resultado de um incêndio em 1532. O sudário que vemos hoje é, na verdade, formado por vários pedaços diferentes de tecido. Há a imagem original no sudário. Os remendos feitos após o incêndio de 1532 e o tecido na parte de trás para dar estabilidade. Durante 5 dias, a equipe examinou o sudário e depois disso passou meses estudando os resultados. Suas conclusões? A imagem não é uma fotografia, não é uma pintura e nem um trabalho de arte. Embora uma grande parte dos estudos dessa equipe tenha sido publicada em periódicos sérios, os críticos questionaram a competência da equipe e seus motivos. Eles não sabiam nada sobre falsificações em arte, arte com pigmentos, etc. Posso dizer pelas críticas nos jornais que essas pessoas não entendiam sobre a autenticidade de arte. As críticas foram, sobretudo, a um dos membros da equipe, o Dr. Walter McCrone, um renomado microbiologista. Embora não tenha ido a Turim, o Dr. McCrone recebeu amostras das fibras coladas numa fita e quando ele as examinou, ele encontrou algo interessante. Pigmento vermelho ocre e provavelmente um pouco de têmpera com aglutinante. Ele rapidamente chegou à conclusão de que as áreas da imagem do sudário foram cobertas por milhares de minúsculos pigmentos vermelho-ocre. Em outras palavras, tinta. McCrone concluiu que o sudário era simplesmente uma pintura medieval, provavelmente feita à mão livre. Os que acreditam no sudário acham que McCrone estava enganado. Não há tinta nem pigmentos nas áreas dessa imagem. A imagem está apenas na superfície da fibra e ela não penetra no tecido. Os que acreditam no sudário também afirmam que quaisquer fragmentos de tinta que possam existir no sudário provavelmente foram parar ali, como resultado de uma prática aceita quando se está criando réplicas. Há 52 ocasiões documentadas em que artistas receberam permissão para ver o sudário, criaram uma réplica ou um quadro e depois eles receberam permissão de colocar seu trabalho artístico sobre o tecido para santificar sua arte. Como o Walter encontrou essas pequenas partículas de tinta vermelha, ele afirmou que o sudário era uma pintura,
sem levar em consideração a grande quantidade de outros dados que mostraram que não se tratava de uma pintura. Esses outros dados incluíam os intrigantes resultados obtidos quando a imagem do sudário foi colocada em uma coisa chamada analisador VP8, um computador que converte a densidade da imagem em um relevo topográfico. O resultado foi o relevo natural de uma forma humana. A densidade da imagem é diretamente proporcional à distância que o tecido estava do corpo no momento em que a imagem foi criada. Esses dados mostram que o sudário não é uma simples pintura, mas, cético, Joe Nickel acredita ter conseguido resultados parecidos com os do sudário, usando a técnica de baixo relevo combinada com um método de aplicação de pigmentos. Você pega uma figura em baixo relevo e coloca o tecido molhado sobre ela, moldando-o. Depois você pega uma quantidade pequena de pigmentos e esfrega como se estivesse esfregando com uma pedra. Assim atingirá os pontos mais altos, tornando-os escuros. E as partes mais profundas ficarão mais claras, produzindo automaticamente uma imagem em negativo. Dessa vez, são os que acreditam no sudário que não ficam impressionados. Muitas pessoas criaram imagens em linho. É fácil criar imagens no linho, embora os resultados obtidos fiquem muito aquém de alcançar as propriedades químicas e físicas contadas na imagem no sudário. Esse é meu desafio para qualquer cético que queira dizer que isso é uma falsificação. Que vá em frente e faça uma cópia exata do sudário, aí eu me calarei e nunca mais falarei sobre o assunto. Mas o que exatamente significa fazer uma cópia exata do sudário? Infelizmente, no debate sobre o sudário, cada um dos lados parece estar trabalhando com um conjunto diferente de fatos. Vejamos a questão do sangue. Podemos até achar que a ciência moderna teria imensa facilidade em descobrir se existe sangue de verdade nas chamadas manchas de sangue do sudário, mas aparentemente não é bem assim. Eles fizeram 11 testes diferentes. Fizeram os testes para albumina, proteínas, todos os tipos de elementos presentes no sangue e encontraram leituras quimicamente positivas, de maneira que puderam afirmar em grupo que as manchas são de sangue. Eles tiraram fios do tecido com sangue e os examinaram para tentar encontrar qualquer traço de sangue. Eles tentaram de tudo. Não encontraram sangue. Um dos pesquisadores do sudário que não tem dúvida de que realmente há sangue no tecido é o patologista forense aposentado Fred Zugby. Como muitos outros crédulos, o Dr. Zugby chegou até o sudário de uma maneira indireta. Na verdade, eu estudei o evento da crucificação alguns anos antes de ficar frente a frente com o sudário. Fiquei realmente surpreso com a informação de que o sudário poderia confirmar grande parte do que eu havia estudado. Zugby decidiu se aproximar do sudário da mesma maneira que faria com qualquer outra foto da cena de um crime e perguntar o que ela revelou sobre a vítima. Os evangelhos nos dão uma descrição muito específica da paixão de Cristo. Ela começou com um açoitamento e com uma coroa de espinhos. Depois veio a subida até o Gólgota, carregando a cruz. E, finalmente, a crucificação. Esses fatos básicos estiveram disponíveis a qualquer pessoa que viveu na Idade Média. Mas há uma notável diferença entre a maneira que os artistas medievais pintavam a paixão de Cristo e como ela se apresenta no sudário. Por exemplo, as pinturas medievais mostram Cristo sendo açoitado com um chicote comum. Para Zugby, o sudário revela que Jesus apanhou com um tipo especial de chicote romano chamado flagrum. O flagrum comum tinha 3 tiras de couro. Isto aqui é uma cópia, mas o original era provavelmente muito mais forte do que isso, com pedaços de
metal nas extremidades. Há mais de 120 dessas marcas em forma de halteres no homem no sudário. Um número que corresponde ao relato bíblico que fala em 39 chicotadas. Há também a questão da crucificação. Na arte medieval, os pregos usados para fixar Jesus na cruz são mostrados sempre nas palmas das mãos. O sudário parece posicioná-los onde hoje achamos que eles devem ter sido postos, no pulso, próximos ao nervo mediano. Para Zugby, isso explica por que não há sinais dos polegares do homem no sudário. A razão pela qual não se vê o sinal dos polegares na mão é porque, quando o nervo mediano é atingido, uma ramificação desse nervo faz o polegar ir para o meio da palma da mão. Os evangelhos relatam que quando Jesus foi perfurado pela lança, sangue e água jorraram do ferimento. Mas na arte medieval somente o sangue é mostrado. O sudário, por outro lado, parece mostrar tanto manchas de sangue quanto manchas mais claras em volta do sangue. A água é, na verdade, efusão pleural, que é o que acontece quando alguém atinge outra pessoa no joelho. Depois de algum tempo, o joelho dessa pessoa incha e fica cheio de fluido. A mesma coisa acontece com o peito, quando a pessoa apanha durante um açoitamento. Depois de um período de 3 horas, o fluido se forma. A lança penetra o pulmão e aí vê-se sangue e água escoando juntos. A arte medieval mostra fluxos de sangue exagerados, enquanto o sudário mostra as marcas de sangue comportando-se exatamente como leis forenses bem estabelecidas preveriam. O sangue é muito preciso, considerando-se a posição, os movimentos e o resto. Fred Zugby e os outros têm certeza que a imagem no sudário de Turim é uma reprodução historicamente precisa da crucificação romana. Mas os céticos também têm certeza de que o sudário é uma farsa. Nesse caso, uma questão óbvia surgirá. Como o farsante sabia coisas que os outros artistas medievais aparentemente não sabiam? Aparentemente, esse artista estudou os métodos romanos de tortura e execução. E eu acredito que esse artista deve ter estado na Terra Santa nas cruzadas. Ele também deve ter estudado as técnicas de crucificação. Armado com seu conhecimento único, o farsante pode ter criado a imagem de inúmeras maneiras. Uma possibilidade é a de que ele tenha usado um cadáver de verdade. Nesse cenário, o cadáver é cuidadosamente preparado para refletir as marcas das chicotadas e da crucificação. Todas elas forênsica e historicamente corretas, com marcas de flagro, pregos nos pulsos e assim por diante. O cadáver depois recebe qualquer tipo de pó que possa produzir uma imagem. Ninguém sabe que pó poderia ser, mas já foram sugeridos hematita moída ou alforra. Uma variante nesse cenário seria o uso de uma pessoa viva para começar. O infeliz modelo passa por uma verdadeira sessão de chicotadas e crucificação para que a verossimilhança nos ferimentos e no fluxo de sangue seja maior. Depois vem o método de baixo relevo defendido por muitos céticos. A pessoa pode ter umedecido um pedaço de linho, colocado sobre uma imagem em baixo relevo e dobrado em todas as depressões, e depois continuar o processo usando uma escova para pressionar o linho, pressionando-o sobre a imagem em baixo relevo. E a qualidade dessa técnica sobre baixo relevo é evidentemente superior. Uma das minhas falsificações foi testada pela Sociedade Press na época da Páscoa como sendo o sudário de Turim. Até eu me confundi, elas pareciam iguais. Fazer parecer igual é uma coisa. Fazer ter as condições químicas e físicas é outra coisa completamente diferente. E, até agora, depois de 29 anos, ninguém nem chegou perto. Finalmente foi sugerido que se o farsante medieval quisesse alcançar uma qualidade quase fotográfica para sua relíquia, ele deve ter descoberto uma maneira de produzir uma quase fotografia. Para isso, o farsante ensopa um pedaço de linho em uma solução que contém agentes químicos sensíveis à luz.
provavelmente nitrato de prata e sais de amônia. Depois ele prepara uma estátua em baixo relevo com todos os ferimentos que deveria haver no homem do sudário. Quando acaba essa parte, ele leva a estátua para fora da sala, expondo-a ao sol. O linho quimicamente preparado é colocado em uma estrutura no lado de dentro da sala, de frente para a estátua que está do lado de fora, atrás de uma parede com um pequeno buraco no meio. O resultado? Magia do século XX em um estúdio do século XIV. O farsante cria a imagem do sudário com um aparelho fotográfico primitivo conhecido como câmera obscura. A palavra câmera vem do latim quarto. Essa técnica visionária parece um pouco avançada para o século XIV.